Jesus, Maria e José, Sagrada Família de Nazaré, abençoai as nossas famílias. O sacerdote exerce a função de intermediário entre Deus e o povo, e Jesus é o sacerdote por excelência. Cheios de confiança, a Ele recorramos em todas as circunstâncias, pois seu agir tem como centro a nossa salvação. Carta aos Hebreus. Irmãos, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando esse regressava do combate contra os reis e o abençoou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E o seu nome significa, em primeiro lugar, Rei de Justiça, e depois, Rei de Salém, o que quer dizer Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias, nem fim de vida. É assim que ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Isto se torna ainda mais evidente quando surge um outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque, não em virtude de uma prescrição de ordem carnal, mas segunda a força de uma vida imperecível. Pois diz o testemunho: Tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Salmo 109. Tu és eternamente sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor: Assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: Domina com vigor teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, como orvalho, antes da aurora, eu te gerei. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és eternamente sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Há alguns dias, as leituras apontam para a insuficiência da mentalidade legalista. Na leitura de hoje, um grupo de pessoas com o coração duro está na sinagoga para testar Jesus. O homem da mão atrofiada
ao ser chamado por Jesus, passa a existir, está no centro e se torna alguém. É o próprio Deus encarnado que desmantela a religiosidade desumana, dando atenção ao marginalizado. Não satisfeito em incomodá-los com a presença daquele homem, Jesus os questiona sobre o que seria lícito no sábado: fazer viver ou matar? Ele mesmo responde curando o homem. O gesto desperta a ira dos presentes. É o que faltava para desencadear um movimento que culminará na crucificação. Quando a lei se torna mais importante do que as pessoas, temos certeza de que a religião está acabada. Padecemos de uma cegueira que é difícil de curar. Diz o ditado que o pior cego é aquele que não quer ver. O homem da mão seca, invisível para a comunidade, é uma presença incômoda. Nossa sociedade conta com muitas presenças incômodas que não nos desmascaram porque permanecem à margem. Como em Marcos, quando uma dessas pessoas chega ao centro e é curada por Jesus, vem o incômodo. É a força de Deus atuando a despeito de nossos esforços por domesticá-la. Crescemos assumindo valores de nossa família e de nossa comunidade, que precisam ser confrontados com os de Jesus. O evento narrado por Marcos deve servir como alerta para que esses valores estejam a serviço da vida e não da morte. Como saber se estamos no caminho certo? Basta ver qual das atitudes retratadas no texto bíblico de hoje nos descreve melhor. Oremos. Senhor Jesus, Tu te entristeces com a dureza e a cegueira dos corações. Inspira-nos para que estejamos sempre a serviço da vida e de Teu reino. Amém. Jesus, Maria e José, Sagrada Família de Nazaré, abençoai as nossas famílias. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.